Salve corredores, salve corredoras! Está começando para vocês que assistem aqui pela web mais um quadro sobre nutrição, alimentação, suplementação, sempre com a minha amiga Luciana Polini. Tudo bom, Lu? Tudo bom, salve Maia, salve corredoras, corredores. Muito bem, pergunta de hoje. Você já viu aí, né? Já está no título. Se eu investir na minha performance, isso vai gerar um envelhecimento? Essa é a pergunta que não quer calar. Gera mais envelhecimento do que se eu for easygoing? Se eu ficar treinando de boinha? Vamos lá, vamos falar. Eu acho que vale a pena a gente contextualizar algumas coisas para a gente seguir uma linha de raciocínio para depois no final, fica até o final, que daí a gente responde essa pergunta. Mas eu acho que é legal isso. Isso é pegadinha de youtuber, velho. Fica até o final. Mas eu acho que uma das perguntas que eu acho que quem está aí do outro lado, com certeza você já deve ter ouvido, principalmente para quem já é maratonista, ultramaratonista, ou para quem é já de endurance mesmo, você está treinando demais, faz mal, né? Quantas vezes tem a história do correr envelhece, é um mito. É um mito. Né? E que tá aí, todo mundo fala, né? Exatamente isso. É lógico que quando a gente pensa em praticar esporte, eu acho que isso não tem nem o que dizer com relação aos benefícios. Prática de esporte é quase, eu acho que é praticamente tratamento e prevenção para quase todas as doenças que existe na vida, né? Então, quando a gente fala em prática de esporte, a gente fala em melhora de toda a questão de sistema cardíaco, respiratório, osteomuscular, resposta, ganho de massa muscular, né, ganho de massa óssea, toda a parte mental e toda a prevenção com relação à parte mental. Agora, performance, o que muda? E aí, eu queria voltar no vídeo que nós fizemos recentemente com relação a lactato, né? Quando nós falamos em marcadores de longevidade, de saúde, um dos marcadores, sem dúvida nenhuma, é o VO2 alto. Quanto maior o VO2, melhor você está fisicamente. Tanto que quando a gente está lá vendo o nosso VO2, a gente fica super feliz quando, por exemplo, o nosso frequencímetro fala: você tem um VO2 de 20 anos. E você, né? Então, o que é isso? Isso é um marcador de anti-envelhecimento, de longevidade, certo? Uma outra questão que é totalmente relacionado a, primeiro, também, controle de peso. Quem tem performance, de um modo geral, tem um peso muito mais próximo do ideal. Obesidade está totalmente relacionado com excesso de peso, com todas as doenças, né, da vida moderna aí também. Uma outra questão que quando nós produzimos, né, então, para você ter um aumento de VO2, no vídeo de lactato que eu falei, o estímulo de lactato vai lá no nosso cérebro, estimula, né, células nervosas, neuroplastia. Aumenta a cognição, falamos sobre isso. Falamos com relação a isso, o que é isso? É anti-envelhecimento. O lactato vai lá no nosso fígado, dá mais estímulo de ganho de massa muscular, ou seja, quanto mais, você sabe que, né, massa muscular sinônimo de longevidade, de poupança de saúde. Você sabe que até com relação a pessoas que têm mais massa muscular e ficam internadas na UTI, a probabilidade dessas pessoas com mais massa muscular terem, né, um prognóstico muito mais positivo e ter muito menos risco de chegar ao óbito é maior. Então, quem tem performance tem um estímulo maior de massa muscular também. E isso está totalmente relacionado ao lactato. E quem treina intenso, né, para que você tenha performance, você faz treinos intensos. Sim. Diferente daquele que faz no for fun. Certo. Diferente naquele que
quem faz esporte já tem aí todos os seus benefícios, mas quem tem todo esse ganho de performance está fazendo treinos mais intensos e dando estímulos para o nosso corpo para que ele se adapte a tudo que a gente está precisando para fazer esse movimento. Com relação à parte da mitocôndria, então aí a gente fala em todos as gêneses, biogênese. O que é biogênese? Aumento de mitocôndrias, mesma coisa. Quanto mais mitocôndrias nós temos nas nossas células, melhor toda a questão da oxigenação, geração energética, menos antioxidante fica todo o processo. Então, pensando em parte fisiológica mesmo, tá? Então, nós estamos falando que toda a resposta de treinamento intenso faz com que o nosso corpo tenha respostas tanto de aumento de mitocôndrias, a biogênese, tanto a angiogênese. O que é a angiogênese? O nosso corpo ele cria novas veinhas, todo um caminho circulatório vascular para ter, né, para conseguir garantir esse aumento de performance. Mas, e aí vem o mas, com relação ao vídeo que nós fizemos com relação aos 4 pilares da performance. Então, o que a gente fala? Quando a gente pensa em performance, uma pessoa que tem performance, ela está treinando, certo? Ela está atenta à alimentação? Ela está atenta à alimentação? Normalmente, sim. Aí é o pilar. Por quê? Porque quando nós temos performance, existe sim um estímulo e uma produção de radicais livres, porque quando nós falamos em envelhecimento, qual é a relação? A atividade física intensa, ela sim promove uma formação de mais radicais livres no nosso corpo. Que é o que traz o envelhecimento. Certo? Como é que a gente barra isso? Através dos outros 3 pilares, que é alimentação, sono, descanso e gerenciamento de estresse. Certo. E isso não é só para quem tem performance, isso é para todo mundo, mas pensando para quem tem performance, faz todo sentido. Então, de repente, a gente pode... E aí, com relação, pensando em melhora de VO2, isso é uma coisa, né, que se nós formos pegar aí... Tem vários nomes aí com relação a atletas masters de 80, 70, até 90 anos, que sempre foram atletas e que se mantiveram ativos e que estão extremamente saudáveis e menos envelhecidos e metabolicamente, quando a gente fala em envelhecimento, é metabolicamente muito melhores do que quem fez pouca atividade física na vida. Né? E a gente não precisa nem... Eu tenho um senhor aqui que eu faço questão de sempre parar e conversar com ele aqui de um dia. Ele tem 75 anos, atleta, desde 20 anos ele faz corredor e tal, e não toma um medicamento, um remédio. Então, é óbvio. Claro. Ô Lu, eu acho que a única questão que fica, talvez, para quem está assistindo, é a questão articular, né? Porque existe um desgaste das articulações, cartilagens, etc. E isso, sim, eventualmente... Mas isso tudo, depende da pessoa, né? Pode ser articular, pode ser... vários outros pontos que podem ter esse desgaste. Mas desgaste significa processo inflamatório e processo oxidante, que pode ser revertido. Ponto que vale a pena a gente colocar com relação ao envelhecimento. Então, pensando da pele para dentro, toda a parte de envelhecimento e a parte metabólica, mesmo pessoas que têm performance, se mantêm com performance da mais idade, sim, são mais saudáveis do que pessoas sedentárias, nem se compara, mas com pessoas que praticam esporte, né, mesmo em pequeno volume.
Agora, a gente tem que pensar na parte estética. Existe a questão do peso. De um modo geral, as pessoas que, né, mantêm aí a sua performance são magras, são pessoas... E existe naturalmente uma perda de gordura na face, né? Então a gente vê aí, né, isso, conforme o envelhecimento, existem pontos no nosso corpo que a gente perde gordura, não é onde a gente quer. Aumenta a gordura onde a gente não quer e diminui gordura onde a gente também não gostaria, que é no rosto. Porque o rosto, né, na face, a gordura dá estrutura também. Então essa queda, né, de pele, principalmente facial, a flacidez de pele, está muito relacionada com quem é mais magro. Certo. Você não vê isso em pessoas cheinhas, porque a gordura incha e a pessoa fica com menos ruga. Né? O sol, mesma coisa. A exposição ao sol tem seus fatores aí, apesar de ter inúmeros benefícios com relação à vitamina D, mas sol em excesso, e para quem faz longas horas e longas distâncias, a exposição é muito maior. E concluindo aqui com relação quem mantém performance envelhece, olhem senhores, senhoras que com são 70, 80 anos e que sempre foram ativos. Eles estão melhores ou piores do que aquela pessoa que está lá sentada, parada? O nosso corpo e nossa genética foi feita para corpos em movimento. A nossa genética não foi feita para, e cada vez mais hoje nós estamos, né, nossos hábitos estão cada vez mais levando ao sedentarismo. E isso envelhece. Esse é o ponto. Performance traz muito mais benefício metabólico, lembrando, não é só o pilar de treinamento, mas pilar de nutrição, que a gente vai fazer o vídeo semana que vem falando exatamente sobre isso, que realmente a nutrição vai fazer, tem todo esse papel anti-envelhecimento, antioxidante, a questão do sono, descanso, que é fundamental. Se esse atleta tem uma baita performance, mas ele já é 40 a mais, 50 a mais, ele não está respeitando o descanso que tem que ser respeitado, ele vai envelhecer, sim. Porque o corpo não tem tempo hábil para gerar toda a resposta enzimática que acontece dentro do nosso corpo, metabólica, para, né, retardar e equilibrar toda a produção de radicais livres que acontece com uma atividade intensa. E gerenciamento de estresse, e aí a gente sabe o quanto isso é importante. Lembrando a você que este quadro tem o apoio de Houseway, aqui embaixo tem o link da Houseway. Todos os produtos você pode comprar com 10% de desconto, cupom FôLEGO, tudo minúsculo, sem acento. Mas tá rolando a Black lá na Houseway, velho. Começou ontem, sexta-feira, e vai até a sexta-feira da Black Friday, que eu acho que é dia 29 de novembro. Então, quais são as promoções da Black? Não, todos os produtos estão com promoções, alguns com 40%, vai de 45% a 20% de desconto, bastante. É a hora que você esperou do ano, chegou. Então, aqui embaixo, vai lá. Vai curtir a Black da Houseway, fechou? É isso aí. A gente se vê na semana que vem? Exatamente. Tchau, até lá.